Aleluia. Saúdo a todos os irmãos com a santa paz do Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, gostaria de agradecer primeiramente ao Senhor, que tem guardado a minha vida. Gostaria de agradecer a oportunidade desta casa, que eu possa poder estar transmitindo a palavra do Senhor. Gostaria de agradecer ao Senhor por estar guardando a minha casa, porque enquanto eu estou aqui, eu tenho certeza que Deus está guardando a minha parentela. Aleluia. Glória a Deus. Estamos com a campanha Os Sonhos de Deus São Maiores do que os Meus. Abram as suas Bíblias no capítulo 37 de Gênesis, do versículo 6 em diante, por favor. Pastor, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, capítulo 42 de Gênesis, versículo 9. Aleluias, glória a Deus. Vamos tomar tempo, já vamos adentrar na leitura. A palavra nesta noite diz assim: e disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho, que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu terás domínio sobre nós. Por isso tanto mais o aborreceram por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda mais outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura veremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Eu gostaria que o pastor David lesse o 42, 9. Por gentileza, pastor David, vem aqui à frente. 42. Vocês já vão se assentar, irmãos. Aleluias. Capítulo 42, versículo 9 de Gênesis. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: vós sois espias e viestes para ver a fraqueza da terra. Glória a Deus. Se assente dando glória a Deus, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, coloque a mão nos seus corações nesta noite. Aleluia. Diga assim: Deus me fará lembrar dos sonhos que Ele tem na minha vida. E se eu não tenho ainda sonhos ou projetos, Deus me dará sonhos e novos projetos na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, estamos nessa campanha onde os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Mas nos deparamos com o livro de José, onde é falado muito de sonhos, acerca dos sonhos, das revelações, dos significados que esses sonhos têm em nossas vidas. Mas então, o que significaria o sonho? Qual o real significado do sonho? E eu fui pesquisar um pouco a respeito do sonho, e um psicanalista chamado Freud, ele esclarece o sonho como acesso aos conteúdos que foram reprimidos em meio ao inconsciente, considerando o sonho como uma sequência de fenômenos psíquicos que ocorrem em modo involuntário no seu sono. Então, segundo a teoria freudiana, os sonhos revelam os insights, ou seja, ideias, sobre desejos e emoções que estão ocultos no homem. Freud, o psicanalista, ele vai descrever sonhos desta maneira, como sentimentos, sensações que estão ocultos dentro do homem, e quando ele vai ter o seu sono, assim se expressam ao homem. Mas tem também o sonho que todos nós muitas vezes almejamos na vida, uma mudança de vida, uma cura para dentro do seu lar, uma transformação, algo que não existe ainda no mundo físico, mas você está buscando uma conquista, você está atrás de uma conquista. Esse também tem um significado, é um sonho. Glória a Deus. Mas por último, amados irmãos, tem a manifestação, o sonho, que é uma manifestação divina, quando Deus fala com o homem através dos sonhos. E esse foi o sonho que Deus deu para José. Você vê a diferença dos sonhos?
Os psicanalistas, os neurocientistas, eles estudam também. Mas tem coisas que só Deus revela ao homem. Tem entendimentos que estão ocultos, que Deus, pela sua grandeza e misericórdia, Ele tem projetos para fazer na terra, que nem a neurociência consegue desvendar. Aleluia, glória a Deus. Então, temos que primeiramente entender e aprender 3 características com José, que eu gostaria que você se atentasse aqui nesta noite. A primeira coisa é que José era obediente, e não importa o ambiente que ele estivesse. Nós que procuramos estar aprendendo com Deus, nós temos que procurar andar em reverência e obediência a Deus, independente do lugar que nós estamos fazendo parte. A obediência é um dos segredos para você alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Não se deixe influenciar pela multidão e pelo barulho. Busque a Deus. O segundo, José era resiliente. E o que significa resiliente? Resiliente é a capacidade de você transformar coisas pequenas em coisas grandes. Mas muitos defendem a ideia que a resiliência é a capacidade, é como um elástico, você o estica e ele volta ao seu estado natural ou estado original. Mas eu não vou nessa linha de pensamento, porque a partir do momento que nós temos um encontro com Deus, uma experiência com Deus no campo sobrenatural, nós não conseguimos voltar sendo o estado natural ou estado original. Aleluia, glória a Deus. Nós voltamos mais forte, nós voltamos diferente. Aleluia. Assim como Albert Einstein descreveu, uma vez que a mente do homem se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original. E assim é quando estamos diante da presença de Deus. Quando nós vamos buscando a Deus no decorrer da caminhada, as experiências com Deus vai nos aperfeiçoando. E isso vai nos abrindo a novas ideias, vai nos abrindo a novas experiências em campos espirituais. Então não tem como você voltar a ser o que era. Então eu defino resiliência com a capacidade de transformar coisas pequenas em coisas grandes na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Então vamos adentrando na palavra desta noite. José era responsável, cuidava, auxiliava nos cuidados do lar. José ajudava Jacó, ele era responsável e auxiliar também seus irmãos, que, como foi falado aqui, era pastor de ovelhas. Mas, irmãos, em todo lar também, mesmo servindo a Deus, mesmo buscando ao Senhor, todo lugar, irmãos, toda casa tem contenda. Toda casa muitas vezes vai gerar o atrito, vai entrar ali um embate. Não importa se você busca a Deus ou não, no lar tem a tribulação, mesmo buscando a Deus, mas Deus é quem coloca as coisas no lugar. Deus é quem vai dando a direção. Mas nós viemos para cá, mas você está dizendo que tem tribulação? Tem. Mas o segredo para resolver é Deus. O segredo, a sabedoria que Ele vai dar para lidar é o Senhor. José, eu tenho comigo que ele tinha um certo discernimento espiritual, porque ele tinha uma tranquilidade muito grande. Se o texto vai se deparando que em meio a situações adversas, você não vê José reclamando. Ele lidava com tranquilidade com os problemas que surgiam. Aleluias. E assim seu pai pede para José auxiliar seus irmãos. E assim José ele sai. E ele chega na terra de Siquém, e ali não encontra seus irmãos. E onde ele encontra um varão que pergunta para ele: de onde vai José? E José ele fala: estou procurando meus irmãos que estão apacentando ovelhas. E aí ele é encaminhado, direcionado para lá. Quando José ele vai chegando, vai se aproximando, seus irmãos de antemão já visualizam e vê José. E eles olham: olha lá o sonhador. Olha lá onde está o sonhador. E ali já começaram a tramar contra a vida de José. Já começaram a pensar o que poderiam fazer com ele. Vamos dar cabo da vida dele aqui neste lugar. Glória a Deus. E para vocês verem que são pessoas que têm um entendimento do Deus de Israel. São pessoas que muitas vezes subiam e edificavam os altares. E olha os pensamentos que esse tipo de pessoas levaram para querer sacrificar o seu próprio irmão. Então José ali se aproxima diante dele. E José vestiu um peito para ele. E ali eles arrancam a túnica de José. Coloca José. Tem muitas pessoas que muitas vezes estão torcendo para você continuar dentro da cova. Imagine a situação de José ali se deparando naquele momento. Se coloque no lugar dele por um instante. Você dentro da cova.
O Deus que te mostrou promessas, o Deus que falou que faria algo na sua vida, e de repente você se depara dentro da cova. E de repente, irmãos, eu posso dizer para você, muitos que vieram aqui neste lugar, às vezes acham que não vai ter mais jeito, solução para a sua vida. Acha que não tem saída dessa cova. Não vai sair mais dessa cova, vai ficar dentro da cova. Mas Deus manda dizer: eu vou tirar de dentro da cova. Eu trouxe você aqui nessa noite para dizer, meu filho, você não vai ficar padecendo na cova. Nem que para isso eu tenha que colocar o inimigo para te dar a mão e te tirar dessa cova. Glória a Deus. Logo em seguida nós vamos se deparando com os ismaelitas que vão passando. E ali quando eles vão passando, eles vendem a José por 20 moedas de prata. E irmãos, em nossas vidas não é diferente. Por tão pouco, muitas pessoas nos vendem, muitas pessoas nos caluniam, ou não dão nada até dentro do nosso lar. Muitas pessoas olham para nós e não enxergam o valor que nós temos. Por mais defeito que nós tenhamos, irmãos, eu sei que tem virtudes de Deus sobre as nossas vidas, mas por mais que nós buscamos a Deus, temos falhas, temos defeitos. E é por isso que Deus ele diz: vem para a minha presença, porque aqui você é aperfeiçoado. É na presença de Deus somos aperfeiçoados. E ali eles venderam o seu irmão. Mas Deus não vende você. Deus ele não abre mão de você. Deus, ele ainda continua confiando em você. Como assim? Se Deus te chamou, ele tem um projeto na tua vida, e você quer parar no meio do caminho, Deus está falando: eu ainda estou confiando em você. Eu ainda estou depositando confiança em você. Aleluias. E José ali vai com os ismaelitas, dado como escravo. Um homem que, vamos se dizer assim, estava com a sua família, tinha linhagem, tinha cultura, ainda mais que não uma linhagem qualquer, é uma linhagem hebraica. Ele adorava o Deus vivo de Israel, não adorava deuses estranhos. E ali ele é dado como escravo, suas vestes é rasgada, e ele se depara como um mendigo, mendigando no meio aos ismaelitas, dado como um escravo. Aleluias. Irmãos, às vezes deixamos o nosso ego falar alto, ou passamos e não notamos as pessoas que estão caídas, que estão sujas. Mas nós temos que ter essa sensibilidade, que às vezes a pessoa que está lá está precisando de algo, está precisando de um olhar diferente. Pode ser um servo de Deus que esteja passando ali por você, e você não deu nada porque ele não estava com o terno, mas ele era um servo de Deus, e ele estava lá, José estava lá. Aí veio Potifar e comprou José, colocou ele dentro de sua casa. E para você ver como Deus ele vai seguindo com a sua fidelidade. Não era fácil, porque às vezes no decorrer do texto, da maneira que nós vamos trazendo, parece que as coisas foram instantâneas na vida de José, mas não foram. Foram longos processos ali, trabalhando, se empenhando, e ele falando: Deus, não é isso que eu quis para a minha vida, o que aconteceu, o que eu fiz de errado, Deus. Mas ali ele continuava. E na casa de Potifar, aí mais um segredo: tudo que José colocava a mão, o negócio andava. Eu falei: Deus, que mistério é esse? Às vezes a gente vai fazer alguma coisa, dá um empecilho, as coisas não fluem como gostaríamos. Mas quando Deus está, irmãos, não adianta. Onde você chegar, o Senhor ele vai te dar entendimento para você lidar com a situação. Você veio buscar nesta noite, Deus vai abrir sua mente para você entender a dimensão que Deus vai levar cada um aqui. Glória a Deus, aleluias. E para você entender, irmãos, que Deus ele não vende você. Se todos nós nesse momento entoássemos uma adoração, e todos nós juntos disséssemos glória a Deus, aleluia, Deus saberia cada um que deu um glória e deu um aleluia ao mesmo tempo. Deus ele conhece cada um, DNA de cada um que está aqui nessa noite. Persista, continue. Aleluia, glória a Deus. E José na casa de Potifar, irmãos, ele não ficou só simplesmente cuidando das coisas, ele era aplicado. José, ele passou a estudar com os escribas, e eles começaram a entender o idioma egípcio, começou a se aprofundar na política do estado, começou a aprender o que acontecia naquele lugar, ele se aplicava. Nós temos que ser assim, irmãos, não podemos ser desleixados tanto com as coisas de Deus como com o aprendizado também. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. José, ele andava em constante busca, aprendendo e crescendo. E Deus ali contemplando a vida de José. Glória a Deus. E até que chega um certo momento, irmãos, que José, ele é provado. Mas não foi Deus que pôs José à prova. Às vezes tem pessoas, no caso de José foi uma mulher. Ela se interessou por José, viu a formosura de José. E constantemente ela passava a tentar seduzir a José. Mas José observou e falou:
Como posso eu trair o Senhor que me confiou a esta casa? E como posso eu pecar contra o Deus de Israel? José, ele estava ligado nas coisas também que era com Deus, não era simplesmente com as coisas terrenas. Ele sabia que Deus era na vida dele. Ele sabia que se ele cometesse aquele ato ali, grandes coisas poderiam acontecer também sobre a vida dele. Nós temos que andar na vigilância. E naquele momento ali, que José se encontrava, a mulher, de uma certa forma, o emboscou. E ali arrancou parte da veste de José. José, ele se retirou, mas foi caluniado. Irmãos, às vezes a seta não vem pela mulher. Às vezes é dentro de casa, é um parente, é um amigo, que ele tenta te conduzir a caminhos tortuosos da vida. Ele tenta fazer com que você siga direções contrárias daquilo que Deus tem para você. E você se deixa induzir. Isso daí, muitas vezes, são coisas que te tiram daquilo que Deus planejou para a sua vida. Não se deixe influenciar. Guarda a palavra no teu coração. Viva a palavra de Deus. Eu acredito aqui que José estava vivendo a palavra na pele. José estava vivendo a palavra, as experiências na sua própria pele. Glória a Deus. E ali, quando a mulher ela tira parte da veste de José, eu aprendo uma coisa: que os seus irmãos tiraram a túnica de José. Ela tirou também parte da veste de José. Irmãos, em meio à caminhada, muitos querem tirar algo de nós. Muitos, o inimigo ele quer nos parar. O inimigo ele quer tirar aquilo que Deus nos deu. A túnica de José ela tinha uma simbologia. A túnica de José tinha uma simbologia no campo espiritual. Às vezes querem tirar aquilo que Deus quer nos dar, aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. E pela segunda vez foi tirado de José. Mas Deus tem dupla honra. Aquele que tira de você, Deus é dupla honra. Permaneça buscando na presença do Senhor, porque é dupla honra para aqueles que são servos de Deus. Se eu fosse colocar aqui um tema, eu diria: o preço da honra e o preço da desonra. Eu colocaria assim o tema desse texto que estamos ministrando aqui: o preço da honra e o preço da desonra. Porque para você ser honrado, muitas vezes você vai ter que passar por coisas que você não quer, e que você não escolheu ter que passar. Você é colocado lá, mas você não escolheu, você não está entendendo. Tem lugares que você vai estar, mas é Deus que está contigo nesse lugar. Aleluias. Então José, irmãos, devido a essa situação que ocorreu, glória a Deus, devido a essa situação que ocorreu, José, ele é preso. E ali, quando ele chega no cárcere, José, ele vai passando a observar, acredito eu, aqui estou eu conjecturando, pensando, que ele passa a analisar a sua própria vida. Acredito eu que vocês também, em algum momento, algum ponto da sua vida com Deus, ou na sua vida, você já parou para analisar para onde eu estou indo. E agora, tudo aquilo que Deus prometeu. Senhor, minha família está lá, eu estou aqui. Será que eu vou sair daqui? Mas ali o Espírito de Deus dava graça a José. E o carcereiro começou a ver graça nele, através do Espírito que habitava em José. E deu a ele a capacidade de estar cuidando daquele lugar. E ele ia cuidando, até que chega duas pessoas, o copeiro e o padeiro, chegam naquele lugar, acusados por Faraó. Glória a Deus. Os dias vão se passando, eles têm um sonho, cada um tem um sonho. E eles vão e contam a José. E José assim faz a interpretação daqueles sonhos. E ele diz para cada um: olha, para você voltará para a casa de Faraó. E você será decapitado. E ao passar-se dos dias aconteceu. Um foi decapitado e o outro voltou para a casa de Faraó. José olha para o copeiro e fala: lembra-te de mim no dia que você chegar na presença de Faraó, porque eu sou hebreu, sou inocente, estou aqui injustamente. Lembra-te de mim. E assim aquele homem se foi. Aleluias, glória a Deus. Oh meu Deus, nós estamos num lugar como esse de adoração. Nós estamos num lugar como esse de liturgia. Aqui é uma liturgia espiritual. Você está entrando no campo de adoração. Canta labra surianda, canta labra subra. Será que o copeiro lembrou de José? Quando ele estava na presença de Faraó, ele lembrou de José? Por que acontece isso ao nosso meio? Pessoas estão caminhando do nosso lado, mas de repente começa a focar em outras coisas. Não sei se é as responsabilidades. E você fica no meio do caminho. Você fica esquecido, abandonado. Muitas vezes não tem ninguém ali para trazer nada para a sua vida. Esquecido. José passou mais 2 anos dentro da prisão, injustamente. Mas eu tenho uma notícia para você.
quando Deus tem promessa, quando Deus tem um sonho na vida de alguém, que é fiel a Ele, Deus assim se lembrou de José, que estava dentro do cárcere. Cantalabra surianda, cantalabra suri. Aleluia, glória a Deus. E Faraó então estava assim, irmãos, tendo seu sono tranquilo, estava no seu palácio repousando, descansando. E assim no meio da noite, de repente os sonhos, ele se depara com sete vacas bonitas, formosas. E ele observando ali, talvez no sonho ele pensou: nossa, o negócio vai andar, as coisas vão fluir na minha vida. E de repente 7 vacas magras vêm e acaba com tudo aquilo. Aí ele acorda assustado e volta mais uma vez e pega no sono. E quando ele pega no sono, ele se depara com 7 espigas de milhos bonitas, formosas, e depois 7 espigas de milhos secas. E de uma hora para outra também se vai. E ele acorda atônito. E ali, quando ele acorda, ele pede para chamar as pessoas que têm um entendimento, que têm adivinhações, neurociência. Ali vai entrando psicólogos, ele vai chamando. Manda chamar quem adivinha, quem entende esse sonho. Eu estou precisando saber o que está acontecendo. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, quando Deus ele quer entrar com providência, Ele cria a situação para te honrar. José estava esquecido lá. Tem coisas na vida de um homem, espiritualmente falando, que só Deus te deu, é só você que vai fazer. Eles mandaram chamar, ninguém resolveu o problema. Aí o copeiro lembrou: na hora que as pessoas precisam de você, quando você é útil para os objetivos dela, ela lembra: ah, eu estava no cárcere e tinha um homem que tinha um Deus que mostrava para ele os sonhos. Então mande-o chamar aqui. Manda chamar ele aqui na minha presença. Aquele que foi desonrado, aquele que estava esquecido. Às vezes nós observamos e falava: não, ele vai receber, vai ser honrado. Não é bem por aí, ele passou por aflições. E ali naquele momento, irmãos, glória a Deus, que ele se apresenta na presença de Faraó. E Faraó conta o sonho para ele. Ele fala: olha, eu sonhei 7 vacas bonitas, e depois 7 vacas magras vieram e comeram as 7 vacas bonitas, as 7 vacas que estavam bonitas e formosas. E José ele fala para ele: só há um Deus que pode desvendar esse segredo. Glória a Deus. E ele fala: e o sonho que Faraó teve, os dois é um só. Então entenda uma coisa, que tem sonhos que é naturais, que é do ser humano, mas tem coisas que é de Deus. Tem coisas que são projetadas porque foi Deus quem deu. Tem sonhos que vêm da parte de Deus para se revelar ao homem na terra. E José ele sabia discernir aquilo que vinha de Deus e aquilo que não era. E ele falou então para ele: o Senhor terá 7 anos de fartura. 7 vacas gordas representam 7 anos. E o Senhor terá 7 anos de fartura. Mas passar esses 7 anos, virão fome. O Egito entrará num estado de fome, de calamidade. Então é bom o Senhor se preparar, pregar pessoas que tenham um entendimento para poder cuidar, preparar e armazenar mantimento, porque virão momentos de calamidade para o Egito, virão momentos de assolação para o seu povo, e se o Senhor não se preparar, o Senhor vai perecer. Aleluia, glória a Deus. Aqui é um sinal que quando Deus está na nossa vida, Ele vai alertando. Ele já vai mandando se preparar. Ele já vai mandando você ficar revestido na presença dEle. Porque o mal que vai vir não vai te pegar, não vai te assolar. Glória a Deus. Aleluias. E assim Faraó olha para José e fala assim: qual homem que serve a um Deus que revela os sonhos, com tal sabedoria, saberia cuidar muito bem do palácio, das coisas referentes ao Egito. E assim Faraó tirou o seu anel e colocou nas mãos de José e falou: abaixo de mim estará José, com autoridade. Tudo que José falar, assim o faça. Só que vocês têm que entender, irmãos, que quando Deus tem algo, Ele já tinha autoridade espiritual. José, ele já tinha autoridade. Só que Faraó simplesmente, meio aos homens, chegou honrando, mas a autoridade já estava sobre a vida de José. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia. E Faraó ali, por bem, dá Azenate
por esposa a José. José se casa então e tem 2 filhos. Gera 2 filhos, 2 frutos no seu casamento. Veja que Deus ali já começou a trabalhar e honrar a vida de José. Deus já vai preparando para ele uma situação diferente, que se fosse depender de alguém ele não chegaria, mas o próprio Deus estava com ele, guiando o caminho dele. Aí José assim batizou o nome dos filhos, Manassés, aquele que me fez esquecer. Aquele que fez esquecer as tribulações que José tinha passado, todo o sofrimento e angústia que ele havia passado. José assim batizou ele. E o Efraim que veio, o segundo filho. E Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Assim José honrou. Assim José batizou o filho dele. Glória a Deus. E aí, em meio a essa situação de fome e peste que via assolando, a fome passa a chegar até Canaã. A terra de Canaã passa a ser assolada também pela devastidão da fome. E quando a fome chega, aleluia, acredito eu que Rubem olha para Jacó e fala: e agora? O que nós vamos fazer? Eu ouvi falar que lá no Egito tem mantimento. Eu ouvi falar que tem fartura lá. Vamos descer no Egito. Vamos descer lá embaixo para ver o que a gente faz e comprar mantimento para a gente se sustentando aqui até quanto dá. Até onde dá. E assim eles o fizeram. Eles desceram. Aleluia. Amados irmãos, vai se preparando, porque muitas vezes vão olhar para você e vão falar: achei que estava morto, eu achei que já tinha parado, eu achei que ele ainda não estava de pé. Eles descem para o Egito, e quando eles chegam no Egito, eles se prostram diante de um homem que está lá. Ele fala: Senhor, estamos aqui, viemos comprar mantimento. E quem estava lá era José, que estava de pé. E naquele exato momento o Senhor trouxe a lembrança. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. José não estava se exaltando porque os seus irmãos se curvaram. José estava lembrando a lembrança do sonho que Deus tinha dado para ele. Ele olhou para aquela situação ali, se constrangeu e falou: o sonho que o Senhor me deu. E ele tanto ficou sem saber o que fazer ali, que ele não podia se dar aos seus irmãos a reconhecê-lo, porque os seus irmãos ficariam assustados. Ele teve que usar de uma forma estratégica para poder aproximar seus irmãos, para eles não se assustarem, porque eles iam poder dizer assim: tentamos matar José, tentamos acabar com a vida dele, agora nesse momento ele vai acabar com as nossas vidas, então vamos voltar. Mas José usou de estratégia para com eles, e aos poucos foram se relacionando. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Oh, glória a Deus. Oh, louvado seja o seu nome. José vai falando ali para seus irmãos. Quando José se dá a conhecer aos seus irmãos, ele pergunta do pai, e ele pede para que eles voltem à terra de Canaã. Peguem o pai, peguem a família que estava lá. Ao todo, se eu não me engano, 66, é isso? 66 ao todo, 70? Tá, por aí. 66, 70? Glória a Deus. José, ele pede para que eles regressem a Canaã. Peguem os seus parentes, seus familiares que lá estavam, porque ainda tinha 5 anos de fome e peste que ia habitar sobre a terra. E eles disseram: tem uma terra aqui que eu preparei para que nós possamos passar com a nossa família, para que nós possamos habitar e conviver juntos. José, irmãos, o seu coração ficou contrito quando ele viu seus irmãos. Ele chorou juntamente com seus irmãos pelo tempo que ele não havia. Não tinha amargura no coração de José. José recebeu seus irmãos e honrou. E ele ainda falou assim: estou passando por essa situação, esse momento, não temas. Vocês me colocaram na cova, me venderam, mas isso foi uma provisão de Deus. Foi o próprio Senhor quem quis que eu passasse por tudo isso para livrar o povo. Então veja bem, os sonhos que Deus tinha para Israel era muito maior do que o homem pode imaginar. Deus, ele tinha um propósito de livrar o povo e honrar também aqueles que é fiel a ele. Esse era o propósito e os planos de Deus para a vida de Israel. Deus tinha um livramento. Mas aqui eu conjecturando, eu tenho para mim o seguinte: se os irmãos de José não tivessem o colocado na cova, se os irmãos de José não tivessem o vendido, Deus teria feito diferente. Porque o Israel foi chamado para reinar. Quem cria os pastos verdejantes? Não é Deus? Quem cria os pastos verdejantes são Deus.
E da mesma maneira, quem manda a peste, quem manda situações adversas, é Deus. Deus, ele pode também fazer. Então eu conjecturando, eu digo para você, que para Deus honrar a vida de José, Deus, ele teve que criar uma situação, glória a Deus, criar uma situação de fome no Egito, para poder levantar e honrar aquele que ele chamou. Porque se ele tivesse ficado com a família dele, com a parentela dele, Deus poderia honrar o povo dele. Porque Deus não ia honrar o povo estranho, povo egípcio que adora outros deuses, que tem comunhão com outros deuses. Deus tinha um plano com Israel. Deus queria trabalhar na vida de Israel, mas em meio à divisão que há entre o povo, até mesmo dentro da igreja, a divisão e não a união, Deus muitas vezes ele tem que fazer isso, pegar uma pessoa que foi lá esquecida, humilhada, e ir lá para levantar ela e fazer assim. O povo que estava ali passou a perecer por causa de um que estava lá no Egito. O povo passou a perecer, para Deus mostrar que ele é Deus na vida do homem. Aleluias, glória a Deus. E quando eles vão voltando, eu não sei se vocês pararam para se colocar no lugar de Jacó e pensar como o pai deveria estar naquela situação. Um pai que perdeu o filho, um pai que viu anjos subirem e descer, um pai que tinha comunhão com Deus. Não era qualquer pai, era um pai que ele vivia o sobrenatural de Deus. Ele perdeu seu filho, o filho que ele mais amava, sem resposta, por anos, sem saber de notícias. Mas Deus, nesta noite, quando ele tem promessa, aleluia, glória a Deus, quando ele tem promessa na tua vida, você já perdeu a esperança, você já perdeu a esperança de continuar, já não quer mais, mas Deus ainda vem com notícias boas para a tua vida, para dizer: José está vivo, José está vivo, está convidando você para descer, para habitar em uma terra que ele separou para o povo. Aleluias. Sonhos que muitas vezes foram enterrados, sonhos que você muitas vezes parou de acreditar, em meio a tanta coisa que vem acontecendo. Mas quem vai trazer a recordação desses sonhos é Deus. E se você não tem sonhos, quem vai te dar sonhos a partir de hoje é Deus. Se você chegou aqui nessa noite: eu não tenho mais sonhos, a minha vida não está andando, Deus vai te dar novos sonhos para você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 2, 9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido ainda não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Jesus, ele pereceu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, para dizer para você que os sonhos deles é maiores do que os teus. Você pode estar olhando para mim agora e dizendo: eu não acredito. Você pode estar olhando para mim agora e questionando: ele está falando porque ele está falando por falar. Mas Deus tem sonhos maiores do que o nosso. Ele não padeceu em vão na cruz do Calvário. Ele padeceu para que nós fomos remidos, lavados no sangue do Cordeiro, e possamos passar a viver na presença dele, com sonhos, com mudança, com transformação. Aleluia. Aquilo que os olhos não viu, o coração ainda não sentiu, é o que Deus tem para a tua vida. Às vezes você nem viu nada, às vezes você está aí pensando: não está dando certo, está fracassando, mas vai acontecer algo que Deus vai colocar. É Deus que vai colocar, e o teu coração vai se encher de alegria. Por isso que Davi fala: alegrei-vos quando fui para a casa do Senhor. Alegrai-vos na presença de Deus. Aleluias. Então, para que os irmãos possam entender, que os irmãos venham aguardar nesta noite, que às vezes a palavra é pregada aqui, mas no decorrer da semana nós esquecemos. Irmãos, que nós venhamos aprender a ser obediente a Deus, a obediência a Ele, buscar a Deus de todo o coração, reconhecendo as nossas falhas diante de Deus, porque somos falhos, mas o Senhor Ele nos mantém de pé, em meio às lutas, em meio às situações que parece que não dá mais. A depressão pode tomar conta, a angústia pode tomar conta do teu coração. Quantas pessoas estão angustiadas? Quantas pessoas deixou no coração entrar ira? Entrar muitas vezes, dentro da família, fui afrontado. Falou coisas que eu não gostei, o coração está angustiado.
Busque a Deus, porque Ele tem poder para limpar corações. Ele tem poder para limpar pensamentos. Ah, meu pensamento está contaminado. Tanta coisa errada. Quando a gente começa a olhar só para coisa errada, foge. Começou a olhar, como diz, procura te avaliar quando você vê um homem que está errado. Porque você passa a olhar demais para o erro e você tem a tendência de cair para o buraco. Então você, quando viu coisa errada, aprenda com isso e vai buscar Deus. Porque Deus, Ele vai dar para você o que você precisa. Segunda coisa, seja resiliente. Os irmãos poderiam dizer o que seria resiliência, por favor? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Não tenha vergonha. É isso aí, ó. A pastora Keis falou um pouco sobre. É exatamente isso. É transformar coisas pequenas em coisas grandes. É quando a gente passa por situações adversas que elas parece que vão acabar com as nossas vidas. Mas quando você volta mais forte. Você volta mais revestido. Aleluias. Terceira coisa, seja paciente. Quanto tempo José teve que caminhar? E não pela bênção, irmão. Que não é, José exaltou, não é isso. Ele estava longe da sua família. José estava longe do seu povo que cultuava a Deus. Ele não estava no meio do seu povo, ele estava no meio de pessoas que adoravam deuses estranhos, buscavam outros deuses, mas ele preservou a sua identidade. Nós temos que ser pacientes. Momento de luta, de situações adversas, pandemia, olhe com calma, olhe com paciência, avalie, pense. É isso que Deus quer para mim? É aqui que eu estou colocando os meus pés, Senhor, dá a direção. Ele vai dar a direção para você. Não é em vão, irmãos. A nossa estadia aqui neste lugar não é em vão. Nós não viemos aqui à toa. Eu disse para você, eu estou aqui buscando a Deus. E ao mesmo tempo que estou aqui, Deus está cuidando do meu lar. Deus está colocando as mãos sobre a minha casa. Ele está guardando. Ele falou para mim, você só faz o que eu pedi. Faça a minha obra. Cuide, que eu cuido dos seus. Vai fazendo, está cansado? Continue. Que eu vou te dando escape. Eu vou te dando, assim é na tua vida também. Você veio para cá, Deus vai te dar solução. Quarto, faça o bem sem olhar a quem. Não interessa. Ah, mas essa pessoa não merece. Essa pessoa não fez coisa errada. Não, ela não pode. Ela não pode. Não, mas por que, Deus? Porque é assim. Faça o bem. Se você pode, faça. Se não pode, irmão, fique em silêncio. Siga seu caminho. Fique em silêncio na sua humildade. Mas se puder, faça o bem. Se José fosse olhar tudo que ele passou e a angústia tivesse no coração dele. Porque um dos segredos é esse. Quando você está com Deus, Deus ele vai renovando a mente, vai renovando o pensamento. Às vezes eu vou orar, eu falo, Deus, cuida do meu coração. Porque o mundo que habitamos é tanta coisa para tirar da tua presença. É tanta coisa para fazer olhar e querer levar para o caminho do erro. Senhor, cuida do meu coração, eu peço. Porque se Ele não cuidar, nós caímos. Se Deus não cuidar de nós, na presença dEle, não tem quem fique de pé. Não tem esse, eu sou forte, eu posso. É Deus quem te mantém de pé. É Deus quem fala, eu escolhi para ser adorador. Eu escolhi para ser chamado, para louvar. Eu te escolhi para ter um projeto na tua vida. E se Deus te escolheu, é Ele que vai manter de pé. Não é as suas forças. Às vezes é na pouca força. Às vezes você não está conseguindo nem abrir a boca para orar. Você não tem mais força. A luta está grande. Dentro do lar está grande. A vizinhança está acabando. Está falando. Mas Deus está dizendo, descansa teu coração. E por último, busque mais de Deus. Porque é Ele quem tem sonhos para as nossas vidas. É Ele quem tem novidade de vida para nós. Ele que tem as novidades. A palavra diz boas novas porque é novidade. Irmão Mário, é novidade de vida para a tua vida. Deus vai cuidar, Deus está cuidando da tua família. Creia nisso. Não estou falando de mim não, irmão Mário. É Deus na tua família, está guardando. Ele tem carinho, tem zelo por vocês. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome. E para finalizar, irmãos, no decorrer desta semana, em meio a tantas coisas que vêm surgindo, notícias, e eu ali cansado do embate, cansaço mental, espiritual, e eu pensando com Deus, e quando você está em meio de pessoas que não têm uma convicção de fé não é ser fanático, convicção de fé é falar, vamos interceder juntos para Deus dar a direção, vamos dobrar os joelhos e vamos falar com Deus, e ali, mensagem para preparar, tanta coisa para fazer, o Espírito Santo só falou para mim, larga tudo, e descansa na minha presença.
Do sábado, eu peguei, deixei tudo de lá, os afazeres, tudo. Peguei meu violão e fiquei na presença, louvando, buscando. E ali Deus foi começando a me mostrar a mensagem, eu escrevendo. Aí eu falei, Deus, agora eu tenho uma estrutura da mensagem, mas a revelação cadê? Cadê a revelação da mensagem? Ficou. E fiquei descansando, descansando. Aí Deus me fez entender uma coisa. Quando nós estamos rodeados, um ambiente tóxico, ele suga a sua energia. Mano, é a vila, é os vizinhos, é pessoas que muitas vezes não creem, mas atacam a igreja. Olho com aquele olhar de crítica. Aí, ó, lá vai o crente, mas cadê Deus? Lá vai o crente, mas olha com crítica. Isso suga a sua energia. É um peso no campo espiritual. Glória a Deus, eu já vou passar. Então, irmãos, tem momentos que você precisa se separar para descansar na presença de Deus. Faça isso, busque intimidade com Deus. Se separe de tudo e fique debaixo da presença dEle. Glória. Ali já acordei renovado, cheio de energia. Lembrei daquela passagem. Aqueles que descansam no Senhor renovarão suas forças e voarão como águia. Aleluias. E no decorrer do dia Deus foi me mostrando, irmãos, que assim eu tinha que trazer para cada um aqui nesta noite. Que Deus venha abençoar